Cristo, nós estamos dando início a mais uma aula, né, irmãos? Peço escusa aos irmãos, estou meio afônico, a minha voz. Peço aos irmãos, né, que orem por mim se houver alguma interrupção aí na transmissão. Tá me dando bastante tosse, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Eu quero te convidar para nós estarmos orando ao nosso Deus, Ele que é todo-poderoso, Ele que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então convido você para parar o que você está fazendo, vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez eu chego na Tua presença, Senhor, para te agradecer, Papai, por tudo quanto o Senhor tens feito por nós. Tu sabes, Senhor, que nada temos e nada somos sem Ti, somos inteiramente dependentes, precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor. E nesta oportunidade nós vamos estar aqui estudando mais uma vez a Tua Palavra. Senhor, e que cada um dos nossos irmãos e aquele que estará ouvindo, Senhor, esta aula, possa ser edificado por Ti, Senhor, e receber de Ti as mais bênçãos, copiosas bênçãos da parte do Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, abençoa este irmão, ajuda ele, Senhor, e que possamos juntos entender a Tua Palavra, que é a verdade. Assim fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos na quinta lição, né, deste trimestre, e hoje vamos falar sobre os falsos profetas, né, contra os falsos profetas, né? E assim a lição número 5, nós vamos aqui então juntos aprender da palavra do Senhor, ver o que está escrito. Vamos lá então ao texto áureo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. A verdade prática diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Amém? Leitura bíblica em classe, nós encontramos em Ezequiel capítulo 13, do 1 ao 10. Diz a palavra do Senhor: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová:
Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparaste as fendas da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, ó Senhor, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, sendo que ele tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outro reboca de cal não adubada. Introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e os próprios reis de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Irmão, é difícil e também não é, a gente sabe, né? Mas um falso profeta no meio do povo de Deus é um problema, né? Mas que nós possamos, né, ter discernimento, né? É lógico, sim, não se levantar contra, ouvir aquilo que foi dito, analisar à luz da palavra de Deus, né? E que possamos assim ser sábios na presença do Senhor, né? E o falso profeta não é nem mencionado, mas não é mencionado assim como eu vou dizer, que as escrituras não chamam ele de falso, mas tu tem que ler e saber o que é o falso e o que é o verdadeiro, né? Sabemos que de tudo que é coisa existe o verdadeiro, mas também existe o falso, né? Então que nós venhamos estar atentos. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos falsos, verdadeiros e da nação. Sabe que o falso profeta, quando ele estava no meio de uma nação, né, eles eram até, podemos dizer, guarnecidos, né, pelos reis, né, porque profetizavam só o que o rei queria, só o que era bom, né? Então o falso profeta, ele acaba ficando, né, de certa forma, até, vamos dizer o seguinte, de certa forma até protegido, né, dentro vamos dizer, de uma hierarquia, né? Vamos em frente. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém é para Ezequiel na Babilônia. Jeremias também tinha o mesmo problema, Ezequiel também, e era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil
que havia se apostatado, né? Então, há um perigo, né? Isso aí, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Olha só, irmão, né? Então nós temos visto aí, né, o que acontece, né? O que os falsos profetas, grande problema no meio de uma igreja, no meio do povo de Deus, né? É ter um falso profeta, né? O termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, um orador, né? Porta-voz, aquele que está levando, né, ou entregando o recado de alguém, está sendo um porta-voz ou um orador. O orador é aquele, né, nós sabemos que fica na frente, né, falando por todos os outros, né? Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Então, profeta é um porta-voz, profeta é um orador. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Roer e Rozer, como aparecem em 1 Crônicas 29:29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas de Natã, e as crônicas de Gade, o vidente. A palavra vidente aqui não é daquele, né? O vidente não é aquele que trabalha ocultamente, né? O sentido da palavra vidente aqui é alguém que prevê o futuro, né? Através de Deus, né? Então, é por isso que muitas vezes na Bíblia você encontra essa palavra, né? Mas não é aquele vidente do mal, né? Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiros, e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros. Embaixador. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Servo de Deus e do Senhor. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. O homem de Deus, esses são os termos usados, né? Nós já lemos ali, ó. Aqui é embaixador, né? Aqui, né, servo de Deus e do Senhor, e aqui o homem de Deus. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, o homem honrado, é tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente vamos-nos agora lá,
porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. 1 Samuel 9:6, né? Então sabemos, né, como eram chamados naquela época também, né? Homem de Deus, né? Servo de Deus. A palavra profeta é da origem grega, propetes, de pro antes, e da raiz que do verbo poemi, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo de prever o futuro, revelar algo impossível de saber por meio de recursos naturais, né? Então, aí tá. Falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Porém, o profeta que presumir soberanamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roer e Roser, usados para os profetas de Deus vivo, ou videntes como Samuel, Gades, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Então é o contexto, né, irmão? Né, o decorrer na leitura em que você vai poder assim identificar, né, qual é o falso ou o verdadeiro. Geralmente o verdadeiro profeta de Deus, né, não entregava recados conforme a vontade do rei, né? Não é que ele queria, mas Deus mandava e assim acontecia, né? Mas nós vemos que há um peso, né? Sabemos que isso aí Deus usa como Ele quer e quando Ele quer. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais especificar e emprega a palavra grega pseudo-profetes, falso profeta. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, olha o que Pedro, né, já tinha profetizado sobre os falsos, que haverá também falsos doutores, né, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos estar com nossos olhos espirituais abertos, porque o que é falso se manifesta e o que é falso, ele vem para derrubar, ele vem para fazer um dano muito grande. Sobre os falsos profetas em Ezequiel, na época de Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Isso nós sabemos. Como há o bem, há também o mal. Olha só. Como há galardão, há castigo.
Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Olha só, irmão, né, o que contrapõe a cada coisa, e assim nós sabemos, né? Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, há profetas provenientes da parte de Satanás. Apresentação. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores e dizem aos que só profetizam que veem o seu coração ouvir a palavra do Senhor. Olha só, irmãos, né? Aqui na época de Ezequiel, né? Nós sabemos que ele estava profetizando aos exilados, né? E lá na Babilônia, né? E também tinha os falsos profetizadores que diziam só que profetizavam o que vê o seu coração, só aquilo que estava diante dos seus olhos, né? E que Deus tenha misericórdia, mas existe até nos dias de hoje. A expressão profeta de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. É aquilo que nós já falamos, né? Só no contexto da leitura é que nós vamos descobrir o falso do verdadeiro. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, e eis que fareis no fim disso. Irmãos, né? E tem muita gente, para que não dizer uma boa parte, né, que dão crédito, né, a esses falsos profetas, né? Então parece que a gente olhando, parece que o mal, né, é mais fácil, nós podemos dizer, né, mas o Senhor chamou, escolheu a nós para estarmos no meio, sermos servos de Deus, né? E que possamos adorar o Senhor e viver uma vida em santidade e também cuidar, né? Os falsos profetas. É como eu já disse, há um cuidado que nós devemos ter sobre o profeta, né? Para não assim usarmos de julgamentos, né? Mas que possamos olhar por dentro da palavra do Senhor. Quando os que estavam entre os exilados na Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. E também os falsos doutrinadores da atualidade. Olha, aqueles que ensinam, né? Por isso que é perigoso, né, irmãos? A gente que ensina a palavra do Senhor, temos que estar fundamentado, estar na palavra do Senhor, né?
Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo, né? Parece que a atividade deles, né? E são, como já disse, tem respaldo muitas vezes de muitas lideranças, né? Para que não dizer religiosa, civil também, né? Os profetizadores ou que profetizam ou ainda estão profetizando em um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração, né? Então, e aí fica difícil, né? Quando você, né, fala em nome do Senhor e aí mostra os erros, né? Muita gente se levanta, né? Mas Deus é fiel. Deus, quando Ele manda, Ele cumpre, né? E Ele guarda seus filhos. O desserviço dos falsos profetas. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Olha só, irmão, isso aqui é muito sério, né? Quando fala de ai, se fala de dor, né? Quando se fala, né, de ai, né? Então são dores, né? Eles são chamados de loucos, em hebraico Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, zomba aqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Dizem os nécios no seu coração: não há Deus. Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisa que não viram, né? Ezequiel, irmão, sabe que quando coloca o dedo na ferida, né, o povo não gosta, né? Qual é o melhor, receber uma boa profecia ou uma má profecia? Eu acredito que uma má profecia, além de tudo, está nos instruindo para que nós não vá, né, ir para o inferno. Mas, né, tem cada um, né, que só gosta de coisa boa. Claro que o bom é bom, né? Não tem dúvida. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Olha só. O que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então nós sabemos que a blasfema contra Deus é algo muito, muito horrível, né, irmãos? As raposas do deserto. Vai, irmãos, está difícil. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Este quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isto significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais, né? Então, uma figura, né? E nós sabemos que isso acontece, né?
Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam a nação e hoje a Igreja de Cristo, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim das quais será conforme as suas obras. Né, irmãos? Então nós sabemos que há tudo isso no meio, né? Mas que nós venhamos ter o dom de discernimento dos espíritos, né? Para que não venhamos ser enganados, né? Por esses falsos, né? Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel, né? Então, olha aqui, né, irmãos? Sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e os opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Quimã. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Aquilo que agrada ao povo, né? Aquilo que agrada ao povo, atrai multidões, né? Mas que nós venhamos ficar na verdadeira palavra do Senhor. Profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualitativo que o indica como tal, mensageiro de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aias, ou profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas, né? Então, olha a forma que Deus usa para chamar, né, os seus profetas, o meu servo. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Disse Jesus: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então, vimos aí, então, né, que o mundo não aceita, né? Sabemos que a igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Então, ainda acontecem essas coisas. Os portadores de mensagens falsas veem vaidade
e a adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não façais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, né? Então, Deus não aceita, né? Não aceita a mentira. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-voz de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Então não era só, né, algo concernente a Deus, né? Era também político, militares e administrativos, né? Então profecia mais, né, vamos dizer, abrangente, né, que mentirosas, né? Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade e é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e ao próximo, o próximo. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, é sério, né, irmãos? Né? Como vai amar a Deus, né? Terceiro, a ira de Deus contra os falsos profetas. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outro reboca com cal não adubada. A sentença contra eles vinha desde Moisés, e disseram no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Então, olha só o que disse aqui em Deuteronômio 18, 21 a 22. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governos, né? Então tinha alguém que os protegia, né? Deus que tenha misericórdia, né? Eles contavam com a proteção do Estado,
pois seus discursos agradavam às autoridades e à maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época eram funcionários públicos, olha só, irmão. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas, né? Que venhamos estar atentos. Chegamos à conclusão desta lição. O apóstolo Pedro deixa claro que aonde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato e a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informações enganosas é associação com o inimigo para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa, né? Então, que venhamos ter um cuidado, né, irmãos? E procurar ser fiel ao Senhor, né? Cuidar, porque sabemos que há os falsos profetas, os falsos ensinadores, doutores, né? Mas que venhamos sempre estar apegado na palavra de Deus, aprendendo. Aquele que aprende a palavra do Senhor é muito mais difícil dele cair, né? Mas o Senhor dá graça e ele se mantém em pé. Vamos estar orando então e encerrando esta lição. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, te agradecendo por tudo quanto já podemos aprender nesta oportunidade. A Tua palavra é fiel, é verdadeira. Deus, muito obrigado por cada um dos irmãos que estão ligados, Senhor, que eles possam, Senhor, eles possam aprender, Senhor, com essas lições. Somos limitados, mas temos nos esforçado para fazer o melhor, para ensinar o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, a qual Tu vem buscar, Jesus, um povo especial, zeloso e de boas obras. E que nós possamos, Senhor, ter um coração voltado a Ti, e que venhamos ter a Ti como centro na nossa vida. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, dando graça, dando força, e que possam assim ter as suas faculdades mentais fortalecidas e possam entender a Tua palavra, que é a verdade. Fica conosco, Papai, é o que mais uma vez nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queremos agradecer a presença de todos vocês e que possamos sempre estar ligados, juntos, para aprender da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.